Você com certeza já ouviu falar do NEM, Novo Ensino Médio, mas você sabe por que nós devemos revogá-lo? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Matheus Marques e bem-vindo ao meu mundo particular. A medida provisória 746 de 2016, que mais tarde virou lei, criou um novo modelo educacional, onde o estudante passa a ter uma nova organização curricular, mais flexível e que adiciona a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a possibilidade de oferta de itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional dos estudantes. Mas a gente vai já falar desses itinerários formativos. Tudo história para boi dormir. O governo do vampirão, quer dizer, do Michel Temer, dizia que essa proposta visava corresponder às necessidades e às expectativas dos estudantes com relação ao ensino superior e ao mercado de trabalho. A ideia é que você, estudante, tenha mais autonomia para escolher qual área de conhecimento deseja desenvolver e explorá-la, tanto no ensino superior quanto no mercado de trabalho. Vou te dar um exemplo que vai te fazer entender. Por exemplo, você quer ser engenheiro, sempre quis ser engenheiro. Aí quando chegar lá no ensino médio, no primeiro ano, você vai assinalar quais eletivas ou qual área de conhecimento você deseja se aprofundar durante o seu ensino médio. Viu? Simples, mágico! E aí você se prepara para o Enem e o Enem também vai sofrer novas alterações que vão acompanhar essas mudanças e você vai se tornar engenheiro. Olha que legal! E dessa forma, visa-se garantir a diminuição da evasão escolar e também o aprimoramento da aprendizagem no território nacional. Lindo. Proposta inovadora, né? Mas só funciona no discurso e nas publicidades que o governo promoveu para tentar emplacar o novo ensino médio. A realidade é totalmente diferente. Mas Matheus, como eu vou escolher os meus itinerários formativos? Como eu vou me matricular nas eletivas? Calma, estudante, eu respondo isso para você. Você vai elaborar um plano de vida. Sim, um plano de vida. É um projeto que você vai desenvolver sob orientação de um professor, onde você vai ali definir as suas prioridades, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você pretende fazer no ensino superior, vai selecionar todas as suas aptidões. E a partir disso, você vai ali se inserir no quadro de itinerários formativos ou de eletivas que a sua escola proporcionar. Viu como é simples, como é fácil? Se tiver o seu itinerário formativo, né? Então, aí você precisa estar aí concentrado em quais eletivas a sua escola poderá ministrar para você. Isso porque o governo Temer não te contou, mas eu vou te contar. Vem cá. Sua escola pode, de repente, não conseguir ofertar a eletiva que você quer fazer. Deu para entender? E isso por motivos estruturais mesmo, de não ter quadro de professores, de não ter professores qualificados para operacionalizar essa disciplina, a sua escola não tem estrutura, tudo isso. Mas... não pode xingar aqui. O YouTube não pode xingar. Bota um pim, pronto. Arthur, bota um pim bem aqui na hora de xingar. O primeiro declínio do novo ensino médio é o aumento significativo da carga horária, que vai de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais. Aí acontece que no final do teu ensino médio, tu vai ter que ter acumulado no mínimo 3.000 horas. Dessas 3.000 horas, 1.800 destinadas à BNCC, ou seja, as disciplinas de português, matemática, história, geografia e afins, e as outras 1.200 horas destinadas aos itinerários formativos. E é aí que a coisa começa a sair do eixo, porque esbarra em problemas estruturais que são amplamente conhecidos das escolas públicas no nosso país. Os itinerários formativos, como narrativa, eles são revolucionários, mas não se sustentam na prática. O que acontece no dia a dia é que os itinerários se transformam em eletivas completamente esvaziadas de conteúdo, como o que rola por aí, RPG e brigadeiro caseiro. Essas disciplinas precarizam a tua aprendizagem e também o exercício da docência, o exercício da profissão do professor. Isso porque essa reforma não prevê um plano de formação continuada para os professores. Ou seja, tem professor licenciado em determinada disciplina que está lecionando outra, sem eira nem beira, sem qualquer tipo de preparação ou formação continuada. Isso só piora quando a gente observa o plano de integralização das escolas,
ou seja, de tornar as escolas de nível médio no país integrais numa perspectiva e projeção de 10 anos. O novo ensino médio não determina que todas as escolas comecem a funcionar em tempo integral, mas sinaliza que de maneira progressiva as escolas precisam ampliar e potencializar a disponibilidade de matrículas em tempo integral. Tudo isso poderia ser muito positivo se viesse acompanhado de uma política muito importante para a permanência desses estudantes dentro da escola, o que a gente chama de assistência estudantil. Política de assistência estudantil é um conjunto de instrumentos e de ações que identificam o estudante de baixa renda e mitigam a evasão escolar através da concessão de bolsas e auxílios para diminuir a discrepância social entre os estudantes. É muito comum ver estudantes trabalhando para ajudar na renda de casa. Durante a pandemia, inúmeros jovens contribuíram com o fenômeno de uberização do trabalho, ou seja, se arriscando em profissões e funções insalubres, sem rotatividade, sem garantias, em prol da própria sobrevivência. Pensem comigo, se as escolas funcionaram em tempo integral, isso significa dizer que esses estudantes não vão mais trabalhar. E como fica a renda dessa família? E é aí que entra a assistência estudantil. Não dá para falar em transformar todas as escolas em tempo integral sem antes resolver demandas básicas das escolas. Demandas essas que já são tão conhecidas, como a ausência de laboratório, de equipamentos básicos, de salas de aula, de infraestrutura. A reforma do ensino médio de Michel Temer abriu alas para a aproximação da classe empresarial, que tem como objetivo privatizar e mercantilizar a nossa educação. A reforma do ensino médio foi pensada por pessoas como Elizabeth Guedes, essa figura aqui, ó, que é a maior interlocutora da educação privada. Ela defende, inclusive, que importantes universidades públicas do nosso país deixem de ser competência do MEC. Isso foi só o começo. A gente viu, por exemplo, o PL de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. A gente viu o projeto Futurice ou Faturice de Bolsonaro, que nada mais era do que a privatização dos nossos institutos federais. O Temer literalmente correu para que o Bolsonaro pudesse andar. Isso sem contar a violência que é você determinar que um estudante de 15 anos escolha o que vai fazer pro resto da vida. É uma decisão muito cruel. Eu mesmo, aos 15 anos, eu não fazia ideia do que eu gostaria de fazer. E foi justamente no andar do meu ensino médio que eu descobri a minha vocação. O governo dizia que essa reforma estaria nos aproximando do mundo cada vez mais moderno. E de fato, essa reforma é muito alinhada com o interesse das classes dominantes e das multinacionais de capital aberto em gerar uma mão de obra cada vez mais barata e pouco crítica. Porque é exatamente isso que acontece quando a gente limita a ministração das aulas de filosofia ou de sociologia. O Brasil nasceu das lutas populares, dos movimentos sociais. O real interesse por trás do novo ensino médio é tornar toda uma geração incapaz de emitir um pensamento crítico ou um pensamento reflexo, de forma que toda uma sociedade se torne cada vez mais complacente às injustiças. Recentemente, para o nosso alívio, o governo Lula determinou a paralisação da implementação do novo ensino médio. A princípio, essa paralisação ela vai obedecer o prazo de 90 dias, prazo das audiências que foram convocadas para debater o novo ensino médio. Isso é um passo muito importante, mas precisa ser acompanhado da completa revogação do novo ensino médio. Após o período de audiências públicas, é muito importante que o governo Lula institua comitês populares para reformular uma proposta de ensino médio que seja representativo e que leve em consideração os verdadeiros anseios dos jovens do nosso país. Porque o novo ensino médio não levou em consideração nem a minha voz, nem a sua voz, nem a voz de nenhum profissional em educação, de nenhum pesquisador da área. Então é importante a gente tornar essa proposta democrática e com a participação de todos os setores da sociedade. Mas aí você que assistiu o vídeo até aqui deve estar se perguntando: qual é o ensino médio que nós queremos? Bom, existem inúmeros modelos que já deram certo aqui no Brasil. Um deles que podemos citar é o ensino médio ofertado nos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, que são as melhores instituições de ensino público do nosso país. Mas isso, é claro, é assunto para um outro vídeo. Entendeu tudo sobre a reforma do ensino médio até aqui?
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostou? Não esquece de deixar o joinha, de se inscrever nesse maravilhoso canal e de compartilhar com seus amigos. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações do melhor canal do mundo. O sininho é muito importante para o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo e assim ele vai te recomendar sempre. Dias de vídeo novo nesse canal são às terças e quintas, às 18 horas. Me siga no Instagram e nas outras redes sociais, @umateusmarques com X. Tchauzinho!